A coisa está rodando, está indo bem para o Red Bull e não está indo bem para o Palmeiras. As críticas são fortes, o técnico ontem chutou o pau da barraca, fez críticas, enfim, vários jogadores têm decepcionado, não são todos os substitutos, ele muda lá, mas não são todos os substitutos que agradam, ou que jogam bem, ou que corrigem os problemas que o time tem em campo. Além de tudo, o time tem vivido nos últimos dias problemas com algumas quebras no protocolo da pandemia que nós estamos vivendo. Então, tem problemas de disciplina, tem problemas dentro do campo, tem aí um problema político, está se aproximando a eleição no Palmeiras, não é? Recentemente tivemos acusações com o eleito, já voltamos para a nossa M620, estamos falando do Palmeiras. Tivemos acusações contra o atual presidente do Conselho Deliberativo, enfim, uma guerra política. Não é tão tranquilo o ambiente no Palmeiras, embora esteja lá em cima na classificação, mas os torcedores esperavam, voltamos, a mesma linha da seleção, um melhor rendimento, melhor desempenho do time que não consegue arrancar suspiros. Vamos falar do Palmeiras? Começo com o Fausto, que mostrou o jogo, falando do rendimento do Palmeiras. Vamos ouvir José Manuel, Márcio Espímpolo. Diga, Fausto. Vanderlei, eu fiz o jogo diante do América Mineiro, onde o Palmeiras ganhou, você estava aqui, ao nosso lado, no sufoco. 10 segundos para acabar, não fez uma grande partida diante do América Mineiro, jogando na sua casa e ganhou no sufoco. Encarou o Bragantino, que vinha embalado, vinha de uma vitória importante de um grande candidato ao título, que é o Flamengo. Dessa vez não deu para o Palmeiras. Palmeiras não vem rendendo dentro de campo. Agora, o que me chama muita atenção, o último treinador que eu vi fazendo isso no Brasil, mas foi um treinador casca grossa, né? Foi o Cuca, falando a respeito de falta de contratação, mas aí ele entendia pela situação do Santos, mas ele fechava com o grupo que tinha, enfim, o cara tem que ter costas largas, né, para fazer isso, tem que estar seguro no seu cargo para fazer isso. O Abel tá na dele, Vanderlei, porque ele tá tirando a responsabilidade também dele, ele tá jogando a responsabilidade para a diretoria. Agora, o que me preocupa, Vanderlei Nogueira e amigos da Jovem Pan, é o Abel, num jogo diante do América, falar que ele acolhe os seus filhos, né? Abraça todos os seus filhos, que seus filhos são legais, que os seus filhos são grandes filhos, que ele vai defender até o último instante os seus filhos. Mas aí ontem ele dizer que com os seus filhos, esses filhos, não dá para ir longe, dá para fazer o que está fazendo e um pouco mais do que isso, mas sem contar com grandes reforços. E aí, Vanderlei, como é que fica a situação dele com o grupo? Como é que o grupo olha para ele e diz o seguinte, mas peraí, a gente não é suficiente para você? A gente não pode dar mais para você? A gente conquistou a América aqui, a gente conquistou títulos com o Palmeiras. Como é que fica isso? Como é que fica essa fala do Abel perante ao grupo? Um grupo que ele defende tanto, ele tá na dele, tá fazendo a parte dele para a responsabilidade não cair no colo dele. Mas o Abel tá se expondo perante ao grupo, perante a torcida e perante a diretoria do Palmeiras. Você citou a entrevista que ele falou que abraça todo mundo e tal, mas eu fiz questão de destacar que ele mandou um pacotão de recados. Entre eles, que ele não sabia como estariam os jovens no próximo ano, se eles estariam dispostos a ouvir, a escutar, ou já estariam caminhando sobre as nuvens. Eu disse isso aqui nessa entrevista citada pelo Fausto Favara. E nessa entrevista de ontem, ele me pareceu um homem decepcionado. Nós vamos mostrar para você o que ele falou. Olha, em março, para que fique claro aqui para todos, eu entreguei um relatório à direção, um relatório com tudo que era preciso. Eu precisava de jogadores, ou o Palmeiras precisava de jogadores para disputar a Recopa, para disputar a Supercopa, para disputar a final do Paulista. Eu, neste momento, não conto com reforços. Já muito que fiquei sem esperanças de ter reforços. E os reforços que nós vamos ter vão chegar quando? Em agosto? Não. Agosto já passou, já vai ser difícil. Como disse, esta é a nossa equipa, este é o nosso elenco, estes são os nossos jogadores. Fico desiludido.
esse fico desiludido, e daí ele continua a entrevista coletiva. Nós só pensamos esse trecho, que você já falou, Pedro Marques já trouxe as informações, digamos assim, de uma entrevista tenso, irritado do professor Abel Ferreira. Márcio, fale do jogo, fale do Palmeiras, do professor Abel Ferreira. Está todo mundo perguntando aqui o que vai acontecer, a gente não sabe. Sabe sim que o Palmeiras enfrenta o Bahia. No próximo final de semana, o Bahia é o adversário do Palmeiras, ele pode começar a reagir. Diga, Márcio Espímpola. Vanderlei, o Abel é bom profissional, bom técnico, chegou aqui, foi elogiado, fez um bom trabalho, conquistou títulos, perdeu outros sem grande importância, essas Copas, Supercopas, Megacopas, isso aí é bobagem. Mas os que ele disputou no passado, ele tem que ser elogiado porque foram títulos importantes. Mas, Vanderlei, você está desiludido com o seu carro, você tem duas opções. Abandonar o carro, vender, andar a pé, seguir sua vida. Se o Abel está desiludido a esse ponto, né, ele usa essas palavras aí, não usa? Tô desiludido, tal, não sei o que lá, pedi desde março. Cara, pega suas coisas e vaza então, se você tá desiludido a esse ponto. Desilusão é uma palavra muito forte para você seguir um trabalho, eu acho. Sei lá, eu não vejo um técnico usando esses termos para pressionar uma diretoria. Eu não acho legal. Um cara vem numa entrevista a semana passada e fala que o elenco são os filhos, que tá muito feliz com os jogadores, cita alguns jogadores, fala de A, B, C, que são excepcionais, que são maravilhosos e tal. Aí na semana seguinte ele vem e fala que tá desiludido, dando a entender que com esse elenco é isso que dá pra fazer. Eu não entendo, Abel. Eu não te entendo. Semana passada dá. E os caras são maravilhosos quando você consegue uma vitória. Quando o time perde, você fica desiludido. Então, qual é o Palmeiras que o torcedor tem que acreditar? É o que te deixa empolgado porque são seus filhos, que você trata como você trata as suas filhas, elas pedem uma coisa, você dá, tem hora que você tem que dar um puxão de orelha, tem hora que você cede, tem hora que você segura, ou são esses jogadores que te deixam desiludidos, que a diretoria não te dá reforços, é um grupo que não dá pra te fazer algo melhor, não dá pra dar um passo à frente pra brigar por títulos. O torcedor fica meio matusquela. Pô, penso em título, não penso, é isso que dá pra fazer, ganharemos um jogo, tomaremos uma pancada lá na frente. Pô, ou você faz ou você desocupa a moita, Abel, porque tá confuso. Eu tô atrapalhado, Vanderlei, eu não sei se eu aposto no Palmeiras pra brigar por coisa grande ou se vai ser um tropeço aqui, se levanta ali, um tropeço aqui, se levanta ali. E não é assim que se cobra reforços, se cobra lá dentro. Assim você tá pondo a faca no pescoço da diretoria. E eu não penso futebol dessa forma. Se eu fosse presidente do Palmeiras, eu não gostaria de ver o meu técnico cobrando atitude assim publicamente. Não é legal. E jogador também não gosta disso, hein? Não gosta, é verdade, só gosta de elogio, jogador. Porque eles são mimados. E atenção, a bem da verdade, o professor Abel Ferreira, depois de conquista importante, disse isso. A gente ainda vai reforçar. Imagino que ele tenha recebido essa promessa da diretoria, já reforçar, para continuar evoluindo. Então, eu só estou colocando uma outra possibilidade, porque a gente não conhece o que se conversa dentro daquela salinha lá. O ouvinte falou aqui, Wanderlei, que ele queria mais filhos, não esculhambou os filhos atuais. Mas todos aqui que têm filhos sabem que não é barato ter filho. E aí? Tô desiludido, não falou aí? Mas desiludido, ele falou aí. Peraí. Tô desiludido. Esperar a contratação do Nogueirópolis... É isso aí que ele falou. Não dá. O caixa do Nogueirópolis é ridículo. Mas do Palmeiras, que até recentemente era um contratante fascinado, delirando, contratando, ele deve ter pedido 3 ou 4 jogadores, 2, 3 jogadores, não sei. Recuando um pouquinho, eu lembro que ele não tinha interesse de improvisar centroavante. Que ele precisava, que ele estava pedindo. Qual é o primeiro do ranking que você quer que contrate? Um centroavante. Não sei se é o Daverson que deram para ele de volta, não sei. Eu estou dizendo que alguma coisa deve ter acontecido, porque não é, ele é um homem inteligente, não pode negar que ele é um cara inteligente. Que ele vai para uma entrevista coletiva e tem dado recados e falou o que falou ontem, alguma coisa não está. Mas esse mesmo time ganhou Libertadores da América. Pô, tem o Dudu, agora, mesmo esse time assim, ele não consegue. Mesmo assim ele quer um reforço. Mas Vanderlei, com esse time ele não consegue vencer a América, não consegue vencer equipes, defesa e justiça.
Que isso? Mas, aí também tá existindo um lendo problema aqui, dele. Muitos torcedores entendem Aí que é o time, isentar que o grupo tudo precisa das de costas reforço. dele. Tá bom. Eu Diga, também Zé Manuel. preciso. Vanderlei, assim, há um contexto da coisa. Ele chegou e com muito pouco tempo foi campeão da Libertadores e foi campeão da Copa do Brasil. Fez uma análise do elenco que tinha e o que ele tinha na cabeça? Eu quero repetir Jorge Jesus e continuar brilhando aqui, ganhando tudo. Mas para isso eu preciso de Isso mais e daquilo. reforços. É isso O aí. time é bom, mas não o suficiente para eu encarar aí os melhores da América do Sul, ganhar de novo a Libertadores. Ganhamos uma, mas para ganhar a próxima, eu preciso de mais jogo. Eu tenho o Gustavo Gomes e eu tenho o Everton. No sistema defensivo, não tem ninguém do nível deles. Ele falou, eu quero mais gente desse nível no meu time. É. Eu não quero só o Aí ele Gustavo tem que Gomes trabalhar no na Barcelona. zaga. Eu quero outro Mas Gustavo Gomes. é o Não. Palmeiras. Ok, mas aí quais no meu os outros campo, se aí reforçaram? ele fala, Quem no se meu reforçou? campo eu quero mais. No ataque, centroavante, Flamengo eu perdeu quero jogador. mais. Aí não precisa do Assim, técnico, eu quero eu também mais. dirijo o Eu Palmeiras quero, assim. eu quero jogadores de um nível maior, que eu quero ganhar tudo. É o Palmeiras, é grandão, financeiramente está melhor do que a maioria dos times do futebol brasileiro, vai me dar isso. Ele tinha na cabeça. Quando ele viajou de férias, já voltou com um discurso diferente, porque ele já ficou no meio do caminho que não ia ter. E a diretoria sempre jogou aberto com ele nesse sentido. Pandemia, essa coisa toda, nós vamos trabalhar com o que tem, um reforço ou outro, Danilo, jogador que não vai custar Dudu tão não caro. vai chegar? Não vai ter. Não, mas não chegou. Assim, eu tô falando antes. Assim, não vai ter. Aí ele tá vendo que os resultados não vêm, deve ter doído no coração o que aconteceu lá no Mundial de Clubes. Não só da torcida do Palmeiras, deve ter doído também pro Abel. Aí depois eles vêm para 2 títulos, não tem a mesma importância de Libertadores, mas assim, fez um grande jogo e perdeu nos pênaltis pro Flamengo, perdeu pro Defensa, vai somando e o coração vai machucando. Não é só da torcida, provavelmente dele também. Aí ele começa a pensar, se tivesse me dado os reforços que eu queria, a minha equipa estaria mais forte, talvez eu tivesse vencendo. Aí começa o campeonato, aí vem o Paulista, perde, aí começa o Brasileiro, o time tá meio assim, assado, não tá? Aí ele começa a pensar, não me deram os reforços. E os garotos não estão me escutando mais, né? Isso aí. Ele falou, não sou eu que tô falando, publicamente, falou, vamos ver se os meninos vão continuar me escutando. Pra mim foi uma indireta, entendo como você também. Assim, aí já é uma questão de administração ali de dentro. O cara começa a perder meio. Eu acho que o Palmeiras tem que chamá-lo para uma reunião e falar: reforço não vai ter, você precisa mudar o discurso. Ou você topa assumir o que tem com a gente e ir até o final, né, mudando esse discurso. Vamos resolver os problemas internos com a garotada aqui dentro, não sei o quê, porque não adianta ficar externando que só vai criar mais problemas ainda. Mas o fato concreto é que o Palmeiras está jogando menos do que devia, do que podia, entendeu? Com reforço ou sem reforço. Eu acho o seguinte, eu acho que ele não ouviu isso do Palmeiras ainda. Né? Porque para ele seria fácil dizer, olha, lembrem que a gente está pensando em contratar, eu fui informado pela diretoria que em função da pandemia... Eu vi uma entrevista do Anderson falando que ele está sabendo de tudo, que a diretoria tem conversado com ele e avisar, e nessa linha de que não dá para fazer grandes que investimentos. É o Que diretor não vai ter remunerado. Isso. Que é o Mas vem cá, a gente não cobra aqui, Vanderlei, a questão de organização financeira? Lógico. Todo mundo aqui cobra. Lógico. Então, se o Palmeiras não consegue dar hoje um jogador que ele quer e justificando que não tem condições para dar, a gente tem que aplaudir. Falar, os caras não vão se Então, afundar. mas O Palmeiras continua com um time que ganhou a América. Mas essa entrevista que o Zé Manuel acabou de dizer, eu confesso que eu não ouvi, nem assisti. Mas o Zé Manuel está falando, Sim. que é a voz, o diretor de futebol remunerado do Palmeiras, dizendo que, olha, em função de todo o que estamos vivendo, que é verdade, que o país todo vive, que os clubes não têm bilheteria, essa coisa toda, a gente tinha ideia mesmo de contratar o Messi, né? Mas as coisas mudaram. Pelo menos agora, talvez daqui mais um pouco, mais para frente. Né? Agora não dá. É isso que nós temos aqui. São muito bons jogadores. Eu estou imaginando o discurso. Muito bons jogadores, são verdadeiros Messis. Nós temos 30 Messis. Tudo Belém. Quando a coisa melhorar, a gente vai tentar voltar ao período de contratações. Mas com esse time dá para jogar mais? Quem? Eu acho que dá. Então. Mas é isso que eu falo aqui também, vocês sabem disso. Quer dizer, tem que cobrar jogador. Não tem dúvida, mano. Cobrar jogador. O técnico não é o Guardiola turbo. Tá, você pode achar isso. Mas jogador tem que jogar mais. Em todos os times, pode ver. Em todos os times. Você bate em treinador, aí você fala assim, mas peraí. Ele olha pro time, se eu fosse treinador, olhava pro time e chorava.
Olho pro banco, meu Deus, o banco que eu tenho. Ô, É o caso Vanderlei, dele chorar? eu recebi uma informação. Não falei isso. É uma informação, o Palmeiras tem todo o direito de falar se é verdade ou não é, tá aberto aqui, mas com relação ao Patrick de Paula, por exemplo, na época que o Patrick estava numa situação muito delicada ali, onde os meninos perderam a rédea, né? Deslumbraram, enfim, que o Palmeiras falou pra ele morar no CT. Ele ficou 3 meses no CT e ele chegou e falou o seguinte: eu não vou ficar mais aqui, se eu ficar aqui eu vou querer romper o contrato, enfim, e vou embora. E o Palmeiras abriu porque não ia perder o jogador também. Isso é uma informação que eu recebi. Pode ser verdade, pode ser mentira, mas que a gente sabe que o jogador não aceita puxão de orelha, não aceita puxar um pouco a rédea, também é verdade. Então, imagine pra ali. E ficou exposto isso, e claro, que quando os caras falaram lá, que os jogadores novos do Palmeiras estavam perdendo a linha.